Salve, salve galera do YouTube, Hilton Fragoso na área, dono do time Milton Safadão. Galera, continuando aquela nossa saga por entrevistas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto social muito maneiro, social e esportivo, né? Já tem 412 cidades espalhadas no país e já está em 17 países. Chama-se Taça das Favelas. E hoje, quem está aqui comigo do lado, Mário Love. Valeu, meu parceiro. Mário, obrigado tudo pelo bem, convite. cara? Legal, bacana representar aqui. Pô, legal, cara. Gente, para quem não sabe, o Mário, ele é coordenador de esporte da CUFA, que é a central única das favelas aqui do Rio de Janeiro. E a CUFA, já tem mais de 20 anos, a CUFA realiza os torneios de Taça das Favelas pelo Brasil. Quando que surgiu a ideia da CUFA? Assim, eu já sei alguns nomes, mas quem foram os fundadores da CUFA na época? A CUFA ela surge pelo protagonismo de jovens moradores de favela, que tentando provocar mudanças exatamente nos territórios, considerados territórios hostis de alta vulnerabilidade social, resolvem se reunir para protagonizar e deixar em evidência esses mesmos jovens. E aí eu posso citar alguns nomes. Celso Ataíde, que para nós é uma grande referência, MV Bill, referência no rapper inclusive, Nega Giza, que é uma outra referência para nós, de moradora de favela, de periferia, pelo empoderamento feminino, e Anderson Quack, que é produtor cultural, um jovem morador da Cidade de Deus, que juntos resolveram começar a desenhar um projeto de revolução dentro dessas periferias, dessas favelizações, através do impulsionamento social, ou seja, do esporte, das atividades culturais, do rap, hip hop, atividades musicais em linhas gerais, exatamente isso. E com isso a gente começou a levar para dentro dos territórios não só a plataforma que a CUFA desenhou, mas todo o empoderamento que conseguiríamos naquele momento desenhar para esses jovens moradores de favela. E dentro dessa expertise surge o esporte, que é uma ferramenta que a gente utiliza como fomento pedagógico, de introdução dentro dessas periferias, exatamente para empoderar, e não só empoderar, mas protagonizar esses jovens que pretendem ascensão, mudança de degrau e panorama social através do esporte. Então a CUFA hoje e a Taça das Favelas, ele é um projeto social que preenche uma lacuna deixada por alguém, e aí na sua maioria pelo Estado, para exatamente fomentar e protagonizar esses jovens de periferia em vulnerabilidade e risco, que é mais bacana. Ou seja, o Taça das Favelas, ele não é só futebol, ele não é só duas balizas, 11 de cada lado, e vamos jogar aquela bolinha e vence o melhor, vence quem fizer mais gols. O Taça das Favelas hoje é um projeto social que empodera todo mundo e ajuda essas pessoas a saírem de situações ruins e melhorar na sua vida, seja social, profissional. É isso que vocês têm hoje para esses jovens, certo? O viés nunca foi alto rendimento, muito pelo contrário, o viés ele sempre foi um viés social, né, atento para esses territórios, considerados territórios hostis, e para a gente é muito bacana ver e evidenciar esse empoderamento dos jovens, muitas das vezes de favelas, comunidades diferentes, né, com dogmas, paradigmas, com ritos, com individualidade, particularidades dentro desses territórios, mas se unindo por conta de uma plataforma que é inovadora, que é o futebol. Então, assim, a gente percebe que ferramenta é essa, que é o futebol magistral, como deveria ser, e usa, obviamente, no país do futebol, que é o Brasil, a ferramenta de maior aproximação com esses jovens. Então, assim, no contexto geral, eu acho que é exatamente isso. A plataforma futebol hoje, eu costumo dizer que a gente consegue entrar em alguns territórios com a bola que outros instrumentos e elementos a gente não consegue levar. Então, assim, se você entrar com uma bola embaixo do braço, você tem um acesso muito mais liberto, muito mais livre, muito mais responsável do que qualquer outra ferramenta, entende? Então, assim, e aí a gente usa o esporte, o futebol e a bola, no contexto amplo,
como instrumento de aproximação. Isso é muito legal. Mas vocês já têm jovens revelados e já atuando inclusive em times profissionais pelo Brasil, né? Conta mais um pouquinho disso aí, porque eu posso estar enganado, mas eu acho que eu já escolhi inclusive um deles no meu Cartola desse ano. É possível, porque, na verdade, a Taça das Favelas, para nós, moradores de favela, oriundos de favela, é a nossa Copa do Mundo. E para esses jovens, é a Copa do Mundo das favelas. Legal. E obviamente, eles utilizam a plataforma para exatamente alcançarem um panorama esportivo dentro de um cenário, não só nacional, mas internacional. Então, eu vou citar os clubes, depois eu cito os nomes, que eu acho que é bacana. Show de bola. Bangu, Madureira, Vasco, Flamengo, Fluminense, inclusive na Bélgica e outros países, tivemos atletas que saíram diretamente da Taça das Favelas para esses clubes. Muitos desses jovens, alguns desses jovens, não conseguiram alavancar suas carreiras, respectivamente, por vários fatores. Deslocamento, falta de orçamento para passagem, vulnerabilidade social, mas alguns conseguiram exatamente se firmar dentro do alto rendimento. Aí é uma outra plataforma, dentro do esporte profissional, do futebol profissional, exatamente por conta do seu talento, né, do seu talento muito pessoal, mas também porque a gente conseguiu voltar a atenção não só da mídia, mas dos clubes, dos parceiros, para esse projeto social. E aí, pela primeira vez na história, a gente percebe ou visualiza um projeto social fazendo uma ponte entre um grande clube e um projeto propriamente dito. Então, assim, a gente encurtou o espaço e por isso nós tivemos talentos revelados, como poderíamos citar o Matheus Alessandro, que é o mais recente do Fluminense. Já escalei no Cartola. Eu sabia que você ia falar isso, não. Tem um outro também que eu gosto de citar, que é o Matheus Santiago, que ele está no Santo André. É um menino também que é lá da Vila Kennedy, um é da Vila Vintém, outro da Vila Kennedy, que também teve uma projeção bacana. Nós tivemos também o Gabriel Silva, que é da Vila Kennedy. Tivemos atletas da Vila Aliança, Muquiço, enfim. Na verdade, esses territórios sempre ofertaram grandes talentos, obviamente, mas a Taça das Favelas acaba sendo um cenário propício para o aparecimento desses jovens. Isso é bacana. E, aproveitando, Mário, galera, não sei se vocês já perceberam, mas esse sobrenome Mário Love, né, não é à toa. Eu acho que você tem um primo aí que é meio famoso, né? Eu já ouvi falar dele alguma vez, inclusive já jogou no meu time de coração, se não me engano. Exatamente. Eu tive o privilégio, assim, não só como atleta que fui, mas de ter acompanhado o Love desde muito cedo, porque nós, obviamente, somos primos, fomos criados juntos e etc. Certo. Tenho o maior carinho, maior satisfação e prazer de tê-lo como um atleta de sucesso, exatamente porque ele legitima tudo isso que eu defendo hoje mais velho que ele, obviamente, mas exatamente tudo isso que todos os jovens passam. E tem um dado bacana, no Brasil hoje deve ter cerca de 26 a 27 mil jogadores profissionais registrados na CBF, exatamente. Só que aí são milhões e milhões de jovens que querem a mesma ascensão. E aí a gente sabe quando um jovem talento de periferia, de favela, de comunidade, ou qualquer outro nome que você queira utilizar, se torna expoente, se torna representante do seu próprio território e um sucesso, que é o caso do Wagner Love, não só o Wagner Love, Léo Moura, Adriano Imperador e muitos outros, para a gente é muito bacana, entende? Porque a gente entende exatamente que ferramenta é essa, só que explorado por alguns e pouco utilizados por outros. Então, assim, a gente percebe, por exemplo, que essa ferramenta ela deveria ser muito mais evidenciada dentro dos territórios a fim do protagonismo. Então, assim, para mim é uma honra ser primo dele hoje, né? É muito bacana ter esse expoente não só na família, mas para todo o cenário mundial. Inclusive, a gente falando já de jogadores de exterior, você falou que tem um jogador que já está na Bélgica, inclusive. Não, foi para a Bélgica na época. Na verdade, ele saiu da Taça de 2014 direto para uma transferência internacional, 2 atletas da Vila Kennedy. Foi uma referência para nós nesse sentido, foi muito bacana, porque a gente percebeu a importância que a Taça das Favelas propunha num cenário mundial, inclusive. Então, assim, quando você alavanca, né,
elucida 2 atletas saídos de territórios, de uma periferia, de uma comunidade que é considerada um território hostil, para um cenário da Europa mundialmente conhecido, para a gente é extremamente animador e mostra exatamente em que direção a gente está seguindo, entendeu? Perguntei isso sobre essa relação com outro país pelo seguinte, eu falei até no início da entrevista que vocês já estão em 17 países. Quando eu vi esses 17 países, eu não achei nada a respeito. Eu não sei se tem na ideia de vocês de um dia, quem sabe, fazer uma espécie de uma Copa do Mundo das favelas, fazer a seleção brasileira das favelas contra a seleção, por exemplo, da África do Sul das favelas. Isso já ocorreu? Já teve algum tipo de competição a respeito? Como é que vocês estão em relação a isso? Então, a gente teve uma experiência muito bacana, que foi em 2014, quando a gente selecionou jovens que disputam nos seus respectivos estados o mesmo produto, o mesmo projeto que é a Taça das Favelas em outros estados, e provocamos uma seleção em nível nacional. E em contrapartida vieram jovens de um país, de um estado que estava em dificuldades, não tão próximas do Brasil, mas muito parecidas, que são co-irmãos de alguma forma, que o Brasil até se prontificou de alguma maneira a corroborar, que é o Haiti. E aí vieram para o Brasil os Pérolas Negras, onde nós fizemos um jogo amistoso, obviamente, em que estavam ali os melhores atletas de favela do país, naquela ocasião, que disputam, obviamente, as respectivas taças, contra os jovens haitianos dos Pérolas Negras. E foi uma experiência muito bacana, que pela narrativa a gente colocou como centro de protagonismo jovens que buscam a ascensão pelo esporte. E a gente percebeu a importância que não só o esporte, mas o futebol como um todo, ele provoca e proporciona na vida de todos nós. Então, assim, foi muito bacana. Foi uma experiência inenarrável, assim, absolutamente indescritível naquele momento. Porém, obviamente, a gente tem a pretensão e a intenção de reproduzir isso de alguma maneira. O que nos falta, na verdade? A expertise a gente tem, a experiência ou a experimentação a gente tem, a pesquisa de campo desses territórios a gente tem. O que nos falta, na maioria das vezes, são parceiros. O meu incentivo maior é poder divulgar esse trabalho de vocês. Evidente. E mais uma vez, quem está vendo aí, gente, puder ajudar a Taça das Favelas, eu acho que tem tudo para crescer e cada vez mais pessoas possam ser ajudadas. Já estão conseguindo alguns destaques da competição, vocês estão conseguindo levar esses atletas para o Bangu para servir como atletas, sejam profissionais, juniores. Essa relação com os clubes, vocês pensam em aumentar? Bangu, na verdade, como um clube centenário que assim como boa parte dos clubes existentes, é um clube de expressão da Zona Oeste, onde de fato ele se colocou à disposição para absorver os jovens talentos da Taça das Favelas. Certo. Mas não só o Bangu, outros clubes também, porque na verdade esses jovens talentos eles são selecionados por aquilo que desempenham dentro da competição e automaticamente, conforme demanda talento versus clubes, você consegue essa oportunidade para esses atletas. Mas o Bangu sim é um parceiro da taça, assim como todos os clubes são, mas o Bangu é o clube que abriu as portas para a gente estar difundindo principalmente a final da Taça das Favelas. E com isso, obviamente, a parceria ela se estabelece, mas isso não deixa de ter a parceria com os outros clubes, inclusive. Aproveitando, eu fiquei sabendo também, galera, só para que vocês saberem, quero agradecer principalmente nesse vídeo a ajuda do Bruno, do Taça das Favelas. O Bruno foi o cara que conseguiu fazer essa entrevista se tornar realidade e a gente poder divulgar mais o Taça das Favelas. O Bruno me confidenciou, inclusive, Mário, que tem uma galera da CUFA, de vocês, que grafitou o muro de Moça Bonita. Como é que foi isso? Cara, foi assim, muito bacana, porque o Bangu é um clube apaixonante e eu posso dizer que é o segundo clube da região oeste de todo mundo, né? A região oeste do Rio de Janeiro para o internauta que está assistindo. E fica no subúrbio mesmo do Rio de Janeiro, para quem não conhece o nosso território, a nossa localidade. E aí, uma das coisas que faltava no muro branco e vermelho do Bangu
era exatamente elucidar toda a transformação do Bangu para se tornar um clube, talvez o segundo clube de todo mundo, né, o da grande maioria da região, ou o maior clube da região oeste do Rio de Janeiro. E o engraçado foi que surgiu, muito pela plataforma da CUFA, a ideologia de grafitar, né, com os títulos que o Bangu havia adquirido em 33 e 66. E também no time célebre de 85, que foi vice-campeão brasileiro. E na verdade, estão lá figuras emblemáticas, como Ademir da Guia, Marinho, Ado, Artuzinho, Luiz Alberto, Mário Tito, que representam muito para a trajetória do banguense e, obviamente, para aquela região, são guerreiros de verdade que elucidaram não só o nome Bangu como clube, como instituição, mas também para o futebol brasileiro e mundial. Então essa aproximação foi muito bacana. Queria perguntar para você, acho que é o mais importante, como que nós, não só os cartoleiros, esses 8 milhões, mas como nós, influenciadores, podemos ajudar o Taça das Favelas? Como é que nós podemos divulgar esse trabalho para ajudar não só a instituição CUFA, mas também o Taça das Favelas a ampliar cada vez mais pelo Brasil? Então, eu acho bacana isso que você está colocando. Primeiro, eu queria contar uma história aqui. Pela primeira vez na história do cenário brasileiro, a gente percebe e vê na televisão brasileira, porque é transmitido pela televisão a final da Taça das Favelas, sim, uma favela jogando contra uma outra favela somente por competição, onde ganhar ou perder e empatar faz parte do resultado, onde somente um sairá campeão. Então assim, e aí o morador sente da sua casa a sensação de pertence, sabe? De pertencer a um território que não está sendo vislumbrado ou não está sendo difundido somente como um território hostil e violento. Certo. Que na verdade o que está sendo transmitido ali é uma final de futebol através de empoderamento de jovens pela bola, pela chuteira, pelo meião, calção e tudo mais. Então esses são os verdadeiros guerreiros que a gente quer valorizar. Sim. E qual o papel do torcedor, qual o papel do internauta, qual o papel do incentivador, do influenciador digital, que é o caso de vocês? É difundir, é propagar mesmo, é transmitir essa informação para o maior número de pessoas e parceiros que queiram corroborar, que queiram nos assistir, que queiram participar, que queiram nos ajudar, porque o desafio é muito grande, né? Hoje o Rio de Janeiro tem 1.226 favelas. Nossa, né? muita coisa. 162 bairros. Dos 10 bairros mais populosos do estado do Rio de Janeiro, 7 estão na Zona Oeste. Então, assim, existe uma população muito grande que carece de políticas públicas. E nós, de alguma maneira, tentamos intervir, e aí sim uma intervenção social, não uma intervenção política, mas uma intervenção social para aqueles que necessitam de algum afeto, algum carinho e principalmente de protagonismo. Mário, obrigado. O Dicas do Milton tá sempre de portas abertas. Milton, galera, presente para você. Aí. Opa! Aqui, ó. Vamos deixar aqui, galera, ó. Esse aqui é o que, Mário? Deixa aqui pra galera. Essa é a entrega do nosso material, esse é o álbum, assim como numa Copa do Mundo, né, onde os atletas guardam a sua recordação, a gente também faz com os nossos atletas. É uma forma de registrar a história, não só desses jovens moradores de favelas, mas desses meninos que sonham e aspiram ao futebol como mudança na sua plataforma de vida. Eu vou olhar com muito carinho, obrigado por esse presente. E assim, mais uma vez, cara, obrigado. Galera, esse foi Mário Love, coordenador de esporte da CUFA, e até a próxima entrevista, galera. Um abraço.